people! Tudo bem com vocês? Joia! Então, olha só, hoje o vídeo é diretaço, sem edição, porque é como se fosse uma conversa mesmo que eu quero ter com você! Você é mulher gravidinha de primeira viagem, de repente, ou gravidez primeira aqui na Inglaterra, que, né, não tá dentro da sua zona de conforto, de repente, ou porque você não tem família aqui, aí, assim, de repente só teu marido tá aqui, ou de repente é a primeira gravidez, você não sabe o que você tá passando, ou enfim, várias outras coisas, tá? Mas o que eu quero falar a respeito, na verdade, é sobre as pessoas que vão chegar até você e o cuidado que você precisa ter, principalmente com, dois pontos, o relato de parto de muitas mulheres que odiaram o seu parto, ok? Então vamos lá. Primeiro lugar, provavelmente você vai tentar, né, o parto normal, porque é o normal daqui tentar nascer pelo nariz antes de fazer uma cesárea, por exemplo. Sim, você pode hoje em dia, de repente, tentar uma cesárea. Não sei como, né? Eu sei de algumas pessoas que conseguem, já vão direto para cesárea, mas geralmente não no primeiro filho. Mas enfim, não é sobre isso. Não sei informar como que faz isso, tá? Nem perguntem caso vocês tenham essa mentalidade do sentido de ser cultural, né? Que no Brasil nós viemos de uma cultura o quê? Que o bom é cesárea, né? Não é essa questão que nós queremos aqui, mas é contra fatos não há argumentos. Ah, o bom é cesárea, você vai lá, marca, tira, né? E nasceu e pronto, né? Ok, aqui não, aqui a cultura é outra. Se você não passa por um parto natural, a mulher aqui, inglesa, vamos dizer assim, e acredito que americana também, elas passam por assim, ai, eu não consegui parir, né? Tipo assim, é aquela sensação assim de fracasso, e é mesmo. Tem um programa na ITV, se eu não me engano, que é One Born Every Minute, e que mostra toda essa realidade. E assim, na minha primeira gravidez, eu assisti todos os programas, todos os episódios. Na segunda, eu não queria ver esse programa perto, porque eu falei, gente, é totalmente diferente. O meu caso foi totalmente diferente. Enfim, eu peguei um pouco de, sabe, não queria mais ver. Mas o que eu quero falar então, na verdade, é sobre as pessoas que chegam até as gestantes, né? Porque, como eu falei, você tá assustada, você tá num lugar que você não conhece o sistema de saúde, você tá num lugar que você, de repente, você tá sem a família, você tá com questões, ai, será que eu tô fazendo a coisa certa, né, com relação à maternidade, com relação, né, porque as questões já vêm desde que você descobre lá o positivo, né? E aí, o que acontece? Aí você vai para algum jantar, algum encontro entre amigos, e o que acontece? Aí aparece a dita cuja, né? A dita cuja que teve um parto horrível, que não gostou, que não foi preparada para ter um parto normal e começa a meter pau no sistema de saúde daqui, começa a te colocar medo, porque aconteceu, porque no meu parto aconteceu isso, porque, nossa, porque, eu conheço também a história da vizinha, do porteiro, do prédio lá do outro bairro que aconteceu tal coisa, a criança quase morreu. Sempre são histórias de horror, sempre são histórias assim horripilantes. Então, meninas, fujam desse tipo de pessoa, fujam, sabe por quê? Porque muitas vezes a história é isso daqui e elas aumentam isso, entendeu? Esses dias eu vivenciei uma dessas assim, sabe? Tava num lugar onde tinha uma gravidinha e a outra lá chegou, né? Tipo urubu, né? Ai, deixa eu contar minha história. Então, olha, porque aconteceu assim, porque os batimentos cardíacos do menino não estavam, e aí, meu Deus, quase parou o coração, eu tive que chamar a médica, porque ela tava lá, só faltava falar que a mulher tava fumando na porta do hospital, entendeu? E, meu Deus, eu tava assim, escutando a história, nossa, sério? Até que então, o que aconteceu? O próprio marido da cidadã chegou e falou assim, fulana, menos, bem menos, não foi tanto assim também, né? Não exagera, tá assustando. Quer dizer, o homem teve né, assim, o semancol de falar, pô, nem foi tanto assim, né? Tipo, você tá aumentando um pouquinho mais do que foi. E é bem exatamente isso que acontece, sabe? As pessoas não têm, assim, um relatório do lado. Se tiver um relatório, ó, tá aqui, ó, todo o prontuário. Dá uma olhada no que aconteceu. Meu filho quase entrou em óbito, não sei o quê. Aí a história é outra, aí o buraco é outro. Mas sempre vão ter histórias assim pra contar do
terror, entendeu? Outra história que eu mais escuto aqui, que eu falo, e eu falei a mesma coisa pra essa, porque eu sempre falo para mesmas pessoas, eu falo, olha, se você quer ajudar a nossa querida amiga aqui, você não vai ajudar contando essa tua história de terror. Segundo, que não é tão verdade como seu marido falou, não é verdade? Mas você não tá ajudando ela, né? Se você quer conversar sobre a história do seu parto, deixa passar o parto dela, depois vocês contam a respeito, né? Trocam figurinha como que foi o parto de vocês. Mas contar essa história de terror não vai ajudar a deixar ela mais calma, né? E qual que é o objetivo, gente? Eu acho que de uma rede, a sororidade que todo mundo tá falando agora, de se colocar no lugar da pessoa, que com certeza ela tá com 500 questões, é deixar essa gestante mais tranquila, mais calma, mais, sabe, tipo assim, calma, vai dar tudo certo, calma, confia que você tá num país diferente, você não tira da tua mentalidade o sistema de saúde do Brasil, num plano particular, digamos, que você vai com uma ginecologista do começo ao fim da sua gestação. Aqui, cada consulta vai ser com um médico diferente, com uma midwife diferente, né? Então, o que eu falo é fujam de pessoas que começam a contar histórias de horror. Fujam mesmo. Eu tinha que falar outra coisa. Lembrei o que eu tinha para falar. Antes de tudo, quero que você dê um joinha, curta se você achou legal. As pessoas que vão dar assim, eu tenho certeza que são aquelas pessoas que realmente têm aquelas histórias que falam, eu conto mesmo, eu aumento as histórias mesmo. Provavelmente são essas pessoas que vão dar o joinha, ó. Tá? O meu papel aqui é e sempre vai ser colocar assim a verdade, tá? Para que as pessoas fiquem um pouco mais sossegadas. Sabe, esse sempre foi o papel aqui do canal, né? Informação é poder. Se você já vai pro parto preparada, sabendo que pode acontecer isso, óbvio, eu não tô falando aqui que você que não vai doer, que não vai ser, sabe? Dói sim, mas não existe, pelo menos eu não conheço nenhuma pessoa que tenha morrido de dor. Nós somos capazes de parir. Nós sempre fomos capazes de parir. Então, o que a gente tem que tirar é essa mentalidade do Brasil. E muitas vezes as pessoas estão vindo pra cá, né? E começam a encontrar esse tipo de mulheres em eventos, assim, tipo, em algum encontro, ou até mesmo em grupos do Facebook, que é isso que me motivou a falar, pô, por que vocês estão falando isso pra coitada que tá assustada, né? Não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. E se você tá falando essa tua história de horror, prova que aconteceu isso. Porque eu não acredito em você. Simples assim, né? Então, gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês é com relação a gestante, assim, sempre tem as histórias de horror que eu já escutei várias vezes, assim, são as pessoas falando, ai, porque fulana ficou sofrendo durante 26 horas e não deram a cesárea pra ela. Gente, eu fiquei 26 horas em trabalho de parto. Trabalho de parto é a partir de 4 centímetros de dilatação, tá? Eu fiquei muito mais do que isso sentindo dores da contração. Foram 36 horas. 36 horas. Mas, cara, já falaram pra mim mesmo. Ai, cara, você ficou tantas horas em trabalho de parto, por que não te deram, né, uma cesárea já na cara? Aí eu respondo na cara. E antigamente eu não tinha essa resposta, porque eu escutei essa história de terror quando eu estava grávida e eu não tinha resposta. Hoje eu tenho a resposta. E eu achei engraçado, né, entre aspas, porque aconteceu exatamente o que várias pessoas tinham contado, que é essa história, a pessoa chega lá, fica sofrendo horas e não dão a cesárea pra ela. Eu nunca cogitei a cesárea, mas quando a o último toque que eu tive, o médico falou, agora é a hora da verdade. Se tiver dilatado, a gente faz empurra o neném, senão você vai pra cesárea. Aquilo pra mim foi um choque, né? Aquilo foi um choque. Mas voltando pra não perder o raciocínio, Gisele, foca. Você vai escutar essas histórias. Nossa, foram tantas horas, por que não deram cesárea pra ela? Criatura, você chega no hospital lá, tipo, ai, estourou minha bolsa, ou cara, acho que vai nascer, não sei o quê. A enfermeira vai chegar pra você e vai falar assim, ok, você tem cara que vai ficar sofrendo
26 horas, não vamos dar a cesárea para você. Você vai sofrer 26 horas. Não tem, não existe isso. Você sofreu 26 horas, né? Tipo, você fez esse trabalho de parto e não é fácil. Sim, não é fácil, mas por isso que se chama trabalho, né? Foram 20 e poucas horas, 20 e muitas horas, mas não teve como provar, não teve como, sabe, prever que você ia passar por todas essas horas de trabalho de parto. Tem mulheres que, para dilatar, sei lá, tipo, dos 4 aos 9 centímetros, vai, tipo, em 1 hora. Eu levei 26 horas, cara, 26 horas, vocês não têm noção, 26 horas lá sofrendo, até eu chegar... bom, enfim, tem o meu relato de parto, tá? Aqui pra quem tiver interesse em dar uma olhada. Mas é isso, tá, gente? Isso que eu queria falar pra vocês. Fiquem tranquilas, mãezinhas, eu nunca uso esse termo mãezinha. Gestantes, tá? Gestantes de primeira viagem. Confiem no sistema. Tente, sabe? Se você saiu do Brasil, né? Você saiu do Brasil, né? Porque tem gente que sai do Brasil, mas o Brasil não sai da pessoa, porque ela quer aquele sistema. Não, mas eu quero isso, não, mas eu quero aquilo, mas eu quero que seja, sabe? Tente confiar. Outra coisa, mas aconteceu da criança morrer. Isso acontece no mundo inteiro. Infelizmente, fatalidades acontecem. Inclusive, o hospital onde as crianças nasceram, semana passada, eu vi que tá tendo toda uma averiguação por que uma criança morreu lá, enfim. Cara, o hospital que eu só tenho elogios, tá passando por isso, que de repente aconteceu algum erro médico, coisa parecida. Então, né, pra quem sabe, pra quem tá aqui e tá querendo entrar no hall aí dos pais, tenha em mente uma coisa, isso é só o começo, tá? Isso é só o começo dos pitacos alheios que virão, e virão muitos, entendeu? Então você vai ter que passar, com o passar do tempo, a filtrar. Às vezes você escuta e você fala assim, tá. Mas na verdade, sabe, não filtra. Entra por aqui e sai por aqui. Porque se você filtrar aquilo e aquele medo ficar, né, você sentir que aquilo é uma coisa que você tem que pesquisar, será que é isso mesmo? Você vai alimentar esse medo dentro de você. Então, fuja dessas pessoas e tente procurar pessoas que realmente vão somar nesse momento tão importante de vida seu e do seu bebê. Por quê? Porque existem doulas aqui, doulas. Eu conheço no mínimo umas 3 aqui, tá? Existem doulas, não é midwife. Midwife é uma coisa, doulas são outras. Tem doulas que são midwives também, mas midwife é aquela que vai estar no hospital, né, fazendo, se tá tudo bem, ela mesma faz o bebê nascer. E a doula é uma pessoa que você pode contratar, você pode estar tirando dúvidas, ela vai te acalmar, ela vai estar lá junto com você. De repente, se você tiver condições de pagar isso, seria uma ótima, sabe? Porque ela vai te acalmar, ela vai saber como, sabe, dar umas dicas pro pai na hora do parto, porque às vezes até o pai fica perdido. Óbvio, ninguém foi pai, mãe antes, então não sabe como acontece. Então, fica aí esse meu vídeo, esse meu puxão de orelha para as mulheres que não gostaram dos seus partos, porque não foram preparadas psicologicamente para ter o parto normal e por isso ficam aterrorizando as mães que querem ter o parto e querem sossego, sabe? Se você não tem o que acrescentar, se você não tem o que falar para deixar uma mãe que é mais tranquila, então fica quieta, fica na sua, deixa a criança nascer e depois vocês trocam figurinhas sobre o parto de vocês. Sororidade é a palavra que estamos falando mais agora, que tá na moda, né? Se coloca no lugar da outra pessoa que tá assustada agora no momento, que tá procurando informação, que quer um pouco de paz nesse momento, que é tão difícil porque a gente não sabe, a gente não nasceu com um manual para saber como é ser mãe, tá bom? E você que tá grávida, força, vai em frente e tem aqui uma pessoa que realmente, sabe, passou por esse momento de dúvida, de medo, de desespero até diria, sabe, porque pensa que tinha tanta informação aqui,
como tem hoje, principalmente de mães aqui na Inglaterra, não tinha não. Isso em 2011, 2012, que eu tava grávida em 2011, né? 2012 e 2013 que os meninos nasceram. Não tinha tanta informação. Então eu tô aqui, mães de Londres, contem comigo. Vocês vão conseguir parir, vocês vão, sabe, confie nos seus médicos e que, sabe, confie, só isso, confie e respira fundo e vai em frente. Vai dar medo? Pode dar. Tem umas que não tem medo, tem outras que dão. Eu entrei em pavor, mas vai com fé que tudo vai dar certo, tá bom? Então é isso o vídeo de hoje. Beijo, beijo, beijo e tchau. E mulheres que, ai, vontade de esganar umas de vez em quando, sério. Beijo, beijo, beijo e tchau. Parem de falar asneira sobre o parto normal. Parto normal é normal. Beijo, beijo, beijo e tchau.